A solidão é um monstro que, ao mesmo tempo que é carinhoso, nos machuca. É um sentimento cheio de nuances. A gente costuma enxergar ele como uma coisa plana. Você está só, sem ninguém por perto e, consequentemente, triste. Mas não é exatamente assim. Onde Vivem os Monstros é dirigido por Spike Jonze e escrito por ele e Dave Eggers. É baseado em uma história de Maurice Sendak, que é o mesmo autor de Os Sete Monstrinhos e Pequeno Urso, que eram desenhos que passavam na TV Cultura há uns anos atrás. Não sei se você lembra, eram muito bons. Apesar de ser voltado para crianças e de ter uma como protagonista, é um filme que tem toda uma abordagem ali com relação aos sentimentos de uma forma mais madura e que gera uma fácil identificação com as pessoas que são mais velhas. Se o público infantil foca nessa coisa lúdica da relação da criança com os monstros, o público adulto já presta mais atenção em outros aspectos, como a solidão, a necessidade de amor e de carinho, e essa fase de amadurecimento e de compreensão do que é a vida. O filme conta a história de Max, um menino que enfrenta problemas com a família. Ele se sente sozinho e tem dificuldade de expressar seus sentimentos, principalmente porque não vê abertura para isso. A mãe tem um novo namorado, a irmã mais velha, que era sua grande amiga, agora só quer saber dos seus próprios amigos, e ele parece deslocado dessas novas relações familiares. Por mais que ele busque atenção, parece que não existe espaço para ele. Então Max foge para um lugar completamente novo, onde ele possa ter algum domínio. É aí que ele descobre onde vivem os monstros. Max é uma criança de 9 anos e na cabeça dele, se as coisas estão funcionando bem, elas precisam permanecer daquele jeito. Como tudo na vida sempre é um fluxo de mudança, acaba que aquilo que ele deseja não se cumpre. Então a motivação para a fuga vem desse misto de sensações que envolve solidão, um medo das transformações, um desejo por atenção e também uma certa falta de controle que esse protagonista tem sobre as suas próprias ações e sentimentos. É muito simbólico o momento da fuga. Com uma fantasia de lobo, Max briga com a sua mãe e quer se colocar como líder dentro de casa. Depois desse embate entre os dois, ele foge e daí pra frente a gente vê um caminho que desloca a narrativa do mundo real para algo mais imaginário. Eu gosto muito dessas cenas e de como o universo fantástico onde vivem os monstros é construído sem brilho e cores vibrantes. A trajetória de Max até esse lugar é acompanhada de uma sensação de libertação, medo e descobrimento. Os gritos dele, a trilha sonora e os elementos da natureza ajudam a compor esse momento. Essa transição da trama me dá a impressão de que a floresta onde Max chega é criada por ele mesmo, como um reflexo dos seus sentimentos, daquilo que está dentro dele. Até por esse motivo, lá não tem nada de bonito, e inclusive me lembra uma frase presente no livro. Existe algo selvagem dentro de todos nós. Max conhece os monstros no meio de um conflito onde eles estão fragilizados e carentes. Mesmo sendo visivelmente menor, ele assume essa postura de liderança diante das criaturas e passa a ser chamado de rei. Inclusive ele faz um acordo com eles que é deixar toda a tristeza de fora daquele lugar, que é um desejo tanto dele mesmo quanto daquelas próprias criaturas que ele está conhecendo ali. Para mim, é entre os monstros que Max tem a possibilidade de crescer e amadurecer. A narrativa é cheia de metáforas e simbolismos. Max recebe dos monstros toda a atenção que precisa. Ao mesmo tempo, ele oferece uma sensação de proteção e cuidado que seus novos amigos tanto desejam. Nessa relação, é como se os monstros representassem os sentimentos do protagonista, que precisam ser percebidos, explorados e, em certa medida, controlados. Estar junto deles é uma maneira de Max se conhecer melhor, pois aquilo que há de selvagem dentro dele está materializado naquelas criaturas. Carol, por exemplo, é o monstro com o qual Max mais se identifica. Isso não acontece à toa. Carol é impulsivo, solitário. Em alguns momentos demonstra acessos de raiva e necessidade de atenção. A mesma coisa acontece com Max. A relação de amizade construída entre eles é bastante genuína, e como eles são parecidos, gera a oportunidade de observar no outro os próprios defeitos, quase como se eles estivessem se olhando num espelho. Eu vejo Onde Vivem os Monstros como um filme sobre solidão,
Mas, acima disso, talvez seja um filme sobre uma criança que percebe que a vida está acontecendo e não consegue lidar com isso do modo como era esperado. Tem uma coisa meio de Peter Pan, não só pela criação desse lugar fantástico, mas também pela necessidade de atenção e por querer que o mundo funcione sob essa lógica de criança. Mas se Max começa o filme aparentemente como um menino chato e mimado, ao longo da narrativa ele amadurece e percebe que as relações mudam a todo instante. É por meio desse contato com os monstros que ele consegue entender os próprios sentimentos e voltar para casa com a consciência de que a mãe e a irmã não estão fazendo nada de errado. Elas estão vivendo, cada uma em seu momento específico, assim como ele. Isso não significa que ele seja menos querido ou que não tenha a atenção necessária, como ele acreditava antes. É simplesmente que a vida exige muito mais do que um foco exclusivo em uma única coisa ou pessoa. Olhando para a parte técnica, me agrada muito a paleta de cores do filme. A primeira parte, mais fria, quando ele está lidando com essa solidão no ambiente familiar. Depois a tonalidade um pouco mais quente, quando ele encontra os monstros na floresta e faz daquilo ali seu novo lar. E no final, o retorno para casa, que mantém uma vibe mais reconfortante e que dá continuidade aos sentimentos que ele desenvolveu com os monstros. Eu costumo gostar bastante do trabalho que o Spike Jonze faz, tanto na direção quanto no roteiro. E isso acontece desde os clipes, os curtas-metragens e outros longas que ele já fez. Então aqui, em Onde Vivem os Monstros, eu sinto que ele conseguiu alinhar bem todas as partes que compõem o filme. A gente tem uma direção de arte muito bonita que entrega essa coisa lúdica e imaginária sem cair no clichê. A gente tem essa trilha sonora que é muito bem construída, que parece que casa certinho com todos os momentos, trazendo as emoções necessárias. Os atores estão muito bem, tanto o protagonista quanto aqueles que dublam os monstros. Então a gente tem um combo completo ali. Eu sinto que o Spike Jonze conseguiu fazer um bom trabalho aqui em Onde Vivem os Monstros, trazendo essa simplicidade que é necessária para a trama, mas sem deixar de gerar uma vontade assim, no espectador de continuar assistindo. Onde Vivem os Monstros me lembra que essa fase da infância não é cercada só de belezas e diversão. A história de Maurice Sendak e essa adaptação do Spike Jonze jogam luz sobre assuntos pouco conversados. E mesmo o filme tendo sido lançado lá em 2009, eu sinto que a gente ainda precisa falar mais sobre os aspectos psicológicos e sentimentais das crianças, porque muitas vezes a gente deixa isso passar batido. E se você ainda não assistiu esse filme, pode ir sem medo de ser algo complexo demais. Na verdade, é uma daquelas narrativas reconfortantes, que para algumas pessoas pode até parecer fraco, mas que é bonita justamente pela simplicidade e a abordagem acolhedora dos personagens e de seus sentimentos. Quando a gente vê isso na tela, é como se nós, espectadores, fôssemos abraçados por aquela história. E filmes assim são bons demais de assistir. Se você ainda não se inscreveu no canal, aproveita esse momento para clicar no botão aqui embaixo, curtir esse vídeo e compartilhar com as pessoas. Vamos fazer esse conteúdo chegar mais longe. Um beijo e até a próxima semana.